Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver acessando nossos vídeos. Turminha, nós estamos fazendo então uns vídeos sobre as cruzadas, primeira, segunda e terceira cruzada. Sendo que essa de hoje, gente, é sobre a terceira cruzada, viu? E nós vamos falar sobre, de maneira assim, bem resumida, né? Porque é um assunto muito complexo. Então, o que nós fazemos? Nós estamos dividindo os vídeos, o vídeo, a história, esse trabalho, nós estamos fazendo vários vídeos para ficar bem fácil a absorção. Beleza, gente? Apresentação, eu sou Denilson Barbosa, acadêmico de História, faço licenciatura em História. Vem comigo, galera. Gente, o Reino Cruzado foi subjugado. Jerusalém agora ela estava na mão dos muçulmanos, né? Então, o Reino Cruzado foi subjugado. Jerusalém agora quem dominava ali era Saladino, né? E logo após então a retomada de Jerusalém pelos muçulmanos, né, por essa conquista, essa notícia chega então lá na Europa como uma bomba, chega como um, o termo seria esse mesmo, né? Chega de uma maneira para arrasar mesmo os europeus. Bom, gente, não só pela tomada de Jerusalém, mas também pela batalha de Hattin, né? Ali onde Guilhuzian ele vai e perde os soldados, né, de Jerusalém, porque ele levou os soldados para guerrear num deserto, num lugar onde não tinha água, quer dizer, ele matou totalmente o seu exército, né? E Saladino então ficou com a vitória na mão, né? E pegou Guilhuzian como um prisioneiro, então ele ficou encarcerado. Gente, o Papa Gregório VIII, logo após então a perda de Jerusalém, né, para os muçulmanos, o Papa Gregório VIII vai e faz um novo anúncio para a Terceira Cruzada. A ideia dele era levantar novamente um outro grupo de soldados para poder estar fazendo a Terceira Cruzada, para poder estar reavendo Jerusalém. Porque qual que era a ideia da igreja? A igreja, na primeira cruzada, o Papa Urbano II, a ideia dele era de fazer conquista e colocar a Igreja Católica no eixo político novamente, né? Já a Terceira Cruzada, com o Papa Gregório VIII, a ideia não era essa, a ideia era de retomar Jerusalém, perder aquele território perdido que para eles era tão sagrado, né, como o Santo Sepulcro, né, e assim por mais foi tudo acabado, os cristãos não podiam mais acessar o Santo Sepulcro, né, porque os muçulmanos não permitiam a entrada de cristãos ali na cidade. Então eu precisava fazer essa terceira cruzada para poder estar então reavendo Jerusalém, certo? Bom, gente, o Papa Gregório VIII ele vai e faz então esse discurso, essa pregação, né? E ele consegue então convencer vários líderes, grandes líderes da Europa, né? E aqueles líderes se reuniram, certo, para poder estar partindo então para essa grande cruzada, certo? E parte então da Europa, né, na território ali onde hoje é a Alemanha, parte dali então no ano de 1189, né, o Frederico Barba-Ruiva, né, o Frederico Barba-Ruiva parte então daquele território com mais ou menos 100 mil soldados, né, eu estou para dizer que era mais de 100 mil soldados, ele parte dali no ano de 1189. Gente, quando Saladino ficou sabendo então que Frederico estava indo para Jerusalém, ele ficou preocupado porque ele sabia quem era Frederico. Ele sabia que Frederico Barba-Ruiva era um grande guerreiro, um grande soldado e ele era veterano. Ele já conhecia os territórios, conhecia as táticas de Saladino, né? Então Saladino sabia muito bem que se eles chegassem a Jerusalém, Jerusalém ia ser tomada novamente, né? Por que eu falo assim? Porque a visão de Saladino em relação aos seus soldados já não era mais a mesma. Porque os soldados, por exemplo, que saíam da Europa para poder estar indo para Jerusalém, eles estavam em busca daquele bem maior,
né? Já os muçulmanos, não, eles não precisavam lutar porque eles estavam em casa. Eles não tinham que sair dali para ir em lugar algum. Então eles não tinham aquele mesmo ânimo que os soldados europeus, que os cruzados tinham, certo? Bom, gente, aconteceu um negócio estranho nessa viagem. Porque quando eles estavam, Frederico Barba-Ruiva estava indo, então, para Jerusalém, né, na travessia de um rio ele vai e morre afogado. É um pouco estranho, né? Porque ele morreu afogado na travessia de um rio. E não teve um historiador para poder estar escrevendo mais sobre esse assunto, né? Ele foi um assunto assim pouco falado, né? E os soldados dele, aquela grande infantaria, né, e cavaleiros que ele tinha, voltaram todos para trás, desanimaram. Ficou pouco, né? Ficou bem pouco mesmo. Bom, gente, na mesma hora então que Frederico Barba-Ruiva morreu, foi preciso levantar um outro líder cruzado, né? Aí levantou então Ricardo I, é o rei da Inglaterra, né? Aí Ricardo, ele fez o quê? Ricardo, ele precisava é, Ricardo precisava de investimento, né, para poder estar fazendo esse trabalho, porque ele tinha na visão dele que ele não conseguiria fazer essa guerra se não tivesse um investimento, um financiamento, né? Aí Ricardo ele vai e conversa então com o Papa Gregório VIII, né, sobre este assunto, e é gerado dentro da igreja um novo imposto, né? Esse imposto chamava-se Imposto de Saladino, ou chamava-se dízimo de Saladino. Por quê? A igreja conseguir dinheiro, recursos, para poder estar então financiando essa cruzada, essa batalha, né? E assim acontece. E o rei Ricardo, além disso também, ele pega, gente, e vai e vende alguns castelos dele, né? Vende o castelo dele na Europa, vende também alguns títulos que ele tinha, né? Ele vendeu alguns títulos para poder estar comprando, então, armamento bélico, para poder estar levando para essa cruzada. Então, ele conseguindo tudo isso, então, ele pega e parte. O rei Ricardo, então, pega o caminho para a Europa, ou para o Oriente Médio. Gente, é interessante já avisar, falar também, que nessa mesma hora, quando o rei Ricardo, né, parte da Europa para o Oriente Médio, lá no Oriente Médio, Saladino vai e libera Guy de Lusignan da prisão. Porque quando eu falei assim que Guy de Lusignan ele estava encarcerado, né? Por que Saladino encarcerou ele? Para que ele não fizesse uma nova rebelião, né? Para que ele não fizesse uma nova tentativa de reconquistar Jerusalém. Então Saladino achou melhor deixar ele detido, deixar ele preso, né? E ele ficou preso por esse tempo todo. Bom, gente, acontece que Saladino vai e libera Guy de Lusignan sobre uma condição, que Guy de Lusignan ficasse como escravo de Saladino até a morte, né? Guy de Lusignan vai e fala que sim, concorda, que ele ficaria como escravo para Saladino. Mas veja bem, logo após então ele ser liberado então dos cárceres da prisão, Guy de Lusignan ele vai e foge, né? Aí ele vai parar numa cidade portuária chamada Acre, né? Lá embaixo, lá na beira-mar. O que acontece? Em Acre, antes dele chegar lá, ele vai pelo caminho, ele vai reunindo soldados dele mesmo, soldados que ficaram dispersos, né? Ele vai e consegue reunir uns soldados de infantaria. Ele conseguiu reunir 7.000 soldados de infantaria e conseguiu reunir 400 cavaleiros, né? Entre esses cavaleiros, estou falando dos templários e os hospitalários, né? E ele vai e cerca a cidade de Acre, né? E aquele cerco dura ali então 2 anos, né? De todas as formas ele tentando entrar, mas ele não conseguia porque as muralhas eram muito altas, né? Além de ser altas, elas eram bem polidas, então não tinha como escalar, né? Colocar a escada, por exemplo, não dava, era colocar a escada, era alvejado com flecha ou óleo queimado, ou óleo queimando, né? O termo seria esse. Então ele não conseguia passar daquela barreira. Bom, gente, coincidiu que enquanto Guy de Lusignan estava ali na muralha de Acre, tentando entrar para a cidade, o rei Ricardo I chega,
O rei Ricardo chegando, pega e toma a frente, fala para Guy de Lusignan que dali ele assumia a frente, que agora ele era o general que estava chegando, né? Que Guy de Lusignan tinha menos experiência em batalha do que o rei Ricardo, né? E o rei Ricardo vai e assume a frente e manda montar aqueles maquinários. Lembra que eu falei que ele vendeu um castelo, né? E alguns títulos para comprar um armamento bélico? Então, justamente essa chamado de catapulta, né? Catapulta, mas só que ela não era só aquela que jogava pedra, é aquela, só que existia uma inovação nela. Na frente dela, ela tinha uma parede de madeira bem alta, que ficava superior aos muros, né? E aquela parede podia jogar flecha, fazer o que quisesse, que não conseguia atravessar ela, e ela era sobre roda. Ela era chamada de vizinho mau. Por quê? Porque ela encostava na muralha. Quando ela chegava a encostar na muralha, descia sobre a muralha uma ponte, né, no qual os soldados passavam com proteção e atacavam a cidade. E a cidade sucumbia com facilidade. Bom, gente, acontece que alguns anos antes, um soldado sírio ensinou para Saladino como fazer o fogo grego. Então ele pegou e ensinou que fazendo a mistura do óleo cru mais a resina vegetal, daria o fogo grego. Mas só que não é de qualquer árvore, viu? É do pinus, da madeira de pinho, pinheiro, né? Aquela madeira ela dá uma resina que é base da água rasa. Então não é a água rasa, é a base da água rasa. Então ela fez aquela mistura e dali surgiu o fogo grego. O fogo grego. Gente, essa mistura, quando batia na madeira, ela escorria na madeira e o fogo da resina pegava. Era muito forte, ela encandecia com muita facilidade, né? E dessa forma, quando as plataformas chegaram então na muralha, então os povos muçulmanos ali da cidade começaram a jogar jarros com esse óleo, né? Que batia naquelas madeiras lá e ia encandecendo. Todas as catapultas que o rei Ricardo trouxe então ali para a cidade de Acre foram incendiadas, foram queimadas, né? Foram queimados todos. Mas ele precisava de uma nova estratégia, né? De uma nova estratégia. Bom, ele ficou em volta da cidade pensando como que ele faria. Ele viu lá na cidade um pedaço da muralha que tinha umas pedras pequenas, né? Pedra de 15 a 20 quilos. Aí o que ele fez? Ele falou assim, eu pago 4 moedas de ouro por cada pedra daquela dali que sair dali, né? Aí os soldados iam debaixo de flecha de qualquer maneira, mas iam lá e iam tirando aquelas pedras lá. E tiraram. Por 4 moedas de ouro cada pedra, era rapidão. O soldado ia lá e trazia aquelas pedras, ia tirando de lá da beira da muralha. Bom, gente, eu sei que com 4, 5 dias, eles conseguiram abrir um rombo naquela muralha, né? Abriram um buraco muito grande naquela muralha, onde os cavaleiros entraram para a cidade, certo? Os cavaleiros entraram para a cidade e a cidade sucumbiu diante do rei Ricardo I, né? Que após essa conquista ele passou a ser chamado Rei Ricardo, o Ricardo Coração de Leão, né? O Ricardo então ele venceu aquela cidade, fez 2.700 prisioneiros, né, dentro da cidade, certo? E ele precisava agora descer para Jerusalém. Mas como descer para Jerusalém se estavam com todos aqueles prisioneiros? Então ele precisava negociar aqueles prisioneiros. O rei Ricardo manda um intimato então para Saladino, que Saladino estava, que se queria os soldados dele de volta, ele tinha que pagar 200.000 moedas de ouro, mais os relicários que estava lá em Jerusalém. Mas Saladino não manda esse dinheiro. E começa a enrolar essa proposta, né, para poder ganhar tempo. O rei Ricardo vendo isso, né, porque o rei Ricardo precisava descer para Jerusalém. Então o rei Ricardo ele faz o quê? Ele vai e manda decapitar todos os 2.700 soldados. Todos eles foram decapitados, né? Aquilo dali foi um crime de guerra, porque ele matou todos aqueles soldados a sangue frio, né? Não deu nenhuma oportunidade de defesa para aquele soldado, né? Matou todos eles a sangue frio.
E dessa forma, gente, então acabou a responsabilidade, ele não precisava mais cuidar daqueles prisioneiros, não precisava mais alimentar eles, né? E a única coisa que fizeram, colocaram eles em cima de uma pira, né? Colocaram fogo, deixaram queimando lá e acabou, não existia mais. Bom, o rei Ricardo então levanta o seu acampamento, deixando um contingente ali na cidade de Jaffa. Ele desce então ele vai indo então caminho a Jerusalém, certo? Chegando então na cidade de Jaffa, né? Na cidade de Jaffa, chegando ali na cidade de Jaffa, ele para e pensa e olha, fala assim: se eu for para Jerusalém, se eu for para Jerusalém é, e retomar a cidade, eu vou conseguir tomar a cidade, mas, porém, eu vou perder os meus cavaleiros, porque depois os meus soldados, porque depois que ele retomasse Jerusalém, ele não ia conseguir cuidar dela, porque iam vir soldados de Saladino e retomar novamente a cidade para si, certo? Então ele teve que olhar como um rei, como um estrategista, como um cristão, né? E ele pega e prefere ficar em Jaffa. Depois de Jaffa ele volta, deixa um contingente em Jaffa e desce de novo para a cidade de Acre, né? Descendo então para a cidade de Acre e ficando ali. Saladino, vendo que ele não atacou a cidade de Jerusalém, Saladino vai e reúne um grupo de soldados e envia então para a cidade de Jaffa, certo? Quando os soldados de Jaffa percebem então, vê Saladino chegando ali, né, com aquele grupo de soldados, manda então alguns batedores para a cidade de Acre, avisando o rei Ricardo que Saladino estava atacando a cidade. O rei Ricardo vai e reúne então 55 soldados cavaleiros, né, arqueiros, e desce para a cidade de Jaffa para proteger ela, certo? Chegando lá, ele entra na frente da batalha e vai. Era quantas pessoas entrar, quantos soldados entrassem na frente, caía. Não tinha jeito, porque o homem lutava demais, ele tinha muita experiência, né? E era um grande guerreiro, né? E Saladino observando aqui dali, Saladino começou a admirar a maneira como ele trabalhava, né? Começou a admirar e ter muita admiração dele como um rei, certo? Como rei. E durante muito tempo ali ele foi batalhando, até uma hora, gente, que uma flecha foi e abateu o cavalo dele. O cavalo dele morreu. Então Saladino foi e deu ordem para que os soldados dele fossem lá e desse outro cavalo para o rei Ricardo, o Coração de Leão. Foi dado outro cavalo para ele e ele continuou abatendo até a hora que ele conseguiu expulsar todo mundo para fora das muralhas. Colocou ali, fechou o portão. A cidade de Jaffa estava sob o comando cristão novamente, certo? Bom, gente, mediante a isso aí, Saladino e o rei Ricardo, eles levantam bandeira branca, ou seja, trégua, né? Né? Nessa trégua que eles abriram os dois, é interessante. Por quê? Porque não ia haver mais morte, não ia haver mais guerra, certo? E nessa trégua ela perdurou, né, até por muitos tempos. Veja bem, os cristãos, nessa trégua, os cristãos podiam entrar em Jerusalém e visitar o Santo Sepulcro. Por sua vez, caravanas vinham da Europa para visitar o Santo Sepulcro, né? Vinha direto, mas o rei Ricardo mesmo, pessoalmente, ele não visitou, porque ele não queria entrar em Jerusalém, sendo que Jerusalém, ele falou, a não ser que Jerusalém estivesse no comando no comando cristão. Não sendo assim, ele não entrou na cidade de Jerusalém, certo? E perdurou por muitos anos, então, essa trégua. Gente, uma coisa assim que eu vejo, por exemplo, o Ricardo Coração de Leão, ele fez o quê? No ano de 1192, né, Ricardo ele vai embora para a Europa. Mas só que ele deixou uma carta para Saladino. Falou assim que ele iria arrumar mais dinheiro, mais soldados e voltaria para tomar Jerusalém. Saladino manda a resposta: se for da vontade de Deus, e se o príncipe, se o rei for o Ricardo, o Coração de Leão, então que assim seja, né? Mas o rei Ricardo ele vai em 1192 para a Europa. No ano 1193, Saladino morre, né, de morte natural, com 56 anos, né, um homem novo ainda, né? E o rei Ricardo ele morre então em 1199,
Beleza? Gente, então aí eu entrego para vocês então a terceira cruzada, certo, gente? Tudo o assunto que foi abordado aqui, tá? Você gostou do vídeo? Dá um joinha aí embaixo. Olha ali embaixo do vídeo que vocês vão ver que eu tenho bastante referência da onde eu tirei esse assunto, que não são assuntos vindo da minha cabeça, mas aquilo que eu pesquisei, né? Eu usei alguns livros também para poder estar pesquisando. Por exemplo, eu precisava falar sobre geografia, mais do Oriente Médio, da Idade Antiga. Aí então eu usei uma referência de uma Bíblia católica, né? Ela é pelo Frei João José Pedreira de Castro, né? E a equipe dele. Essa Bíblia ela é a versão Monges de Macedon. Ela é uma Bíblia belga, né? Bíblia belga. Bom, eu precisava também saber sobre as finanças, como eles trabalhavam com finanças, então eu usei esse livro aqui, que eu já mostrei uma vez, certo? A Idade Média e o Dinheiro. Eu precisava saber como o Rei Ricardo pagou, né? Sobre os equipamentos que ele comprou, né? E eu adquiri também de Emma Mariotti, né, da editora Valentina, um livro História do Mundo para quem tem pressa, né? Eu achei bem interessante também, né? E eu busquei alguns assuntos que me ajudou, me apoiou bastante, certo, gente? E fora isso aqui, eu tenho bastante referências que vai estar embaixo do vídeo, beleza? Galera, se você gostou, dá um joinha, tá? Se o próximo vídeo agora eu não sei quando vai ser feito, né? Esses vídeos todos eles foram acompanhados por professores, né? Porque eu não sou professor, eu sou um acadêmico ainda, mas eu fui dirigido por professores, né? Inclusive, eles não querem que eu fale o nome dele, nem era para ter falado isso, mas já falei, tá aí, tá postado. E se vacilar um pouquinho, eu coloco o nome dele, né? Vou pôr nome. Beleza. Galera, então, um abraço. Obrigado por você ter ficado comigo até agora, tá? E até o próximo vídeo, então, galera. Tá? Até mais.